R. Lenz Produtora. Olá, meu nome é Rafael, você está no Crente a Bíblia, seja bem-vindo ao canal da Palavra, o canal onde você estuda a Palavra, aprende da Palavra, um canal recheado de conteúdos para edificar a sua vida e para você compreender as Escrituras de forma fácil e acessível, hein? E já quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, porque hoje nós vamos falar sobre o livro de João, o Evangelho segundo João, capítulo 1. Mas esse episódio nós vamos falar do versículo 1 ao 14, que é a encarnação do Verbo, né? O Verbo encarnado. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, quer aprender sobre esse conteúdo, fica aqui. E para falar sobre esse assunto, eu convidei meu amigo, pastor Pedro Vilauta. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Rafa. Seja bem-vindo. Pastor Pedro, ele é teólogo, bacharel em teologia, formado pela FACECADES, isso? Pós-graduado em ciências da religião, pós-graduado em Novo Testamento e é pastor da igreja Lagoinha da cidade de Montemor e esposo da pastora Ruth Vilauta, que veio aqui e falou sobre Moisés, né? E hoje é o esposo dela que está aqui, que é o pastor Pedro, vocês vão conhecer ele hoje. E é um homem gabaritado aí, o mestre, e vai nos trazer esse conhecimento. Pastor, agradeço pelo convite, a gente ter aceitado o convite, viu, pastor? Amém. É uma alegria, Rafa. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela nossa amizade, nós estarmos aqui, compartilhar um pouco da palavra do Senhor. É um privilégio. Amém. Sou apaixonado pelas Escrituras, amo a palavra, né? Louvo a Deus pela minha esposa também, que teve uma participação aqui. Então nós louvamos a Deus pela sua casa, pela sua família e todos os ouvintes, né? Ouvintes aí, todos que estão assistindo. É uma alegria estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Obrigado. Amém. Então vamos lá, né? O pessoal que está em casa aí você está vendo aí na tela aí o versículo, vai entrar o versículo da Bíblia. Você pega a sua Bíblia aí, acompanhe com a gente aí o estudo desse livro aí. Pastor, o senhor pode começar, fique à vontade. Maravilha. Estou aqui para aprender, sou aluno também, Maravilha. Assim como quem está escutando aí do outro lado, né? É verdade. Na verdade, todos nós temos a aprender. Todos nós somos eternos alunos, né? É verdade. Quando nós começamos a se aprofundar nas Escrituras, né? A buscar nas Escrituras, principalmente na língua original, né? Quando nós falamos do Antigo Testamento, a gente vai falar do hebraico, né? Um pouquinho de aramaico, e Novo Testamento a gente vai falar do grego, da língua original, que é o grego koiné, que significa o grego comum, né? Então, quando nós começamos a mergulhar nas Escrituras, nós vamos começar a arrancar porções, né? Extrair porções que mexem com o nosso intelecto, mexe com a nossa mente, mexe com a nossa fé, e nós começamos a enxergar o quanto Deus é poderoso através do seu livro, né? Então, os versículos que nós vamos compartilhar aqui, que é o versículo 1, né, do Evangelho Joanino, que é o versículo 1 do capítulo 1 também, né, na nossa cronologia do Novo Testamento, ele é o quarto evangelho, né, a ser escrito. Ele diz assim: no princípio era o verbo, na nossa versão que nós estamos, né? Hoje nós temos bastante versões bíblicas da palavra do Senhor, mas ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Antes de eu começar a contextualizar esse versículo, eu queria fazer uma parte introdutória, Rafa, da palavra, da porção das Escrituras, falando no que antecede um pouco os evangelistas, né? Então nós temos o primeiro evangelista, que é o evangelista Mateus. Mateus é um evangelista chamado por Jesus, né? Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus chama, né, Mateus para o trabalho, para a missão, para ser comissionado para o reino. Então, nós percebemos, antes de nós chegarmos do Evangelho Joanino, no Evangelho de João,
nós temos alguns evangelistas que antecedem o Evangelho de João e traz algumas particularidades, Rafa, que me chamam a atenção. Eu queria fazer uma conotação isso para todos que estão assistindo, porque muitas vezes a gente não tem essa percepção. E é tão gostoso a gente falar sobre isso, porque traz um embasamento profundo do versículo 1 que eu vou entrar daqui a pouco. Então o Evangelho mateano, o Evangelho de Mateus, ele é direcionado, Rafa, para os judeus. Então ele tem um direcionamento, uma direção, uma diretriz para judeus. Você vai perceber no Evangelho de Mateus que ele inicia com genealogia. Por que Mateus inicia com genealogia? Porque o judeu quer saber da raiz genealógica do seu povo. E Mateus apresenta Jesus como rei. Mateus apresenta Jesus como Messias, como rei esperado. Então Mateus faz questão de dar abertura no Evangelho mateano, falando de genealogia. O segundo evangelista é o evangelista Marcos. Marcos não vai falar para judeus. Marcos está direcionado para os romanos e apresenta Jesus como servo. Já é outra característica. Enquanto Mateus tem uma direção, Marcos tem outra direção de um público. E Lucas também é outro direcionamento. O evangelho escrito por Lucas é para os gregos, ou os gentios, ou os não-judeus. Nós vamos perceber que Lucas ele é médico, ele é doutor, ele é escritor e ele é peculiar na sua escrita. Existem detalhes em Lucas que não há em Marcos, que não há em Mateus. Mas o nosso quarto evangelista, que nós vamos abordar aqui e entrar no versículo 1, ele começa falando do verbo. Ele não fala de genealogia. Ele não fala direcionado para os gentios ou para judeus, mas João, o evangelho joanino. Então, o evangelho joanino, Rafa, o evangelho de João, escrito por João, segundo a tradição, teológica, foi escrito pelo próprio João, o apóstolo, e também considerado, numa parte introdutória, o discípulo amado. Essa expressão de discípulo amado a gente vai ver no discorrer do Evangelho joanino, quando ele mesmo escreve o discípulo amado, a gente vai ver essas expressões no Evangelho de João. Então, ele era o discípulo amado de Jesus, Então, a gente vai fazer um retrospecto aqui, só para fazer um flashzinho na nossa memória. Dos 12, nós vamos lembrar muito bem de 3. Pedro, Tiago e João. E João é considerado o discípulo amado. Aquele que reclinava a sua cabeça, Rafa, no ombro, no peito de Jesus. Você imagine um discípulo, um homem, estando com Jesus fisicamente, escutando as batidas do coração do Mestre. João teve o privilégio de escutar as batidas do coração do Mestre Jesus. E quando nós começamos a introduzir o versículo 1, que o João apóstolo está escrevendo algo tão profundo e tão particular, ele começa dizendo: no princípio era o verbo. Olha só o que ele diz. No princípio era o verbo, vírgula, pausa, Pausa. E o verbo estava com Deus, vírgula de novo, e o verbo era Deus. O mais importante da nossa interpretação bíblica, de nós extrairmos a interpretação correta bíblica, é nós entendermos os tempos verbais do versículo. E quando nós olhamos, quando ele diz, no princípio era o verbo, Rafa, ele não está se referindo simplesmente a um passado. Ele está se referindo ao Gênesis. O apóstolo, ele começa a fazer uma conexão entre hoje
e quem Jesus era e estava. Aonde Jesus estava? No princípio com Deus. Esse no princípio, se nós traduzirmos do grego, que significa arquê, princípio ou arquê, está no sentido de origem, de começo de tudo. E isso traz uma conexão desta palavra entrelaçada com Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. O que diz a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1 e versículo 1? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Os céus e a terra. O verbo aqui, que em outras traduções pode ser palavra ou logos, se refere a Jesus, ao Cristo, ao Messias. Jesus está com o Pai. O Filho está com o Pai, na onde? No princípio de tudo, Rafa. No início de todas as coisas. Mas só que não para por aí. Essa conexão é tão forte, esse versículo é tão poderoso, que quando nós falamos de princípio, de início, ele vai dizer que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus, ou seja, Jesus estava com o Pai, com Deus, já no início de todas as coisas. E criou Deus. E quando nós falamos de princípio, de origem, nós falamos do verbo criar. Ali está a conexão, Rafa, criar. Existem duas formas de criarmos algo. Uma é com matéria, Rafa. Eu posso criar essa mesa com uma madeira, o marceneiro, o artesão, criar essa mesa linda. Ele criar com algo que já existe. Ok? Normal. Mas aqui o princípio era o verbo. No princípio era o verbo arquê. Traz o contexto e traz a conexão com Gênesis 1. Que o criar de Deus ali não foi criação com algo já pronto, com matéria. Ali é o poder, Rafa, de Deus criar algo que não existe. Que não existe. Muito bom. Criar algo sem possibilidade humana aos olhos naturais. E isso muda tudo no campo espiritual. Porque quem está assistindo esse estudo, essa aplicação bíblica, pode estar assistindo e dizendo para si mesmo: na minha vida, tudo está acabado. Não vejo possibilidade alguma. Mas o Deus que cria sem matéria, esse é o Deus criador de todas as coisas. Todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, Rafa, e adoramos. Esse Deus que no princípio era o verbo, é o mesmo Deus que estava no Gênesis, junto com o Filho, junto com a palavra, junto com o verbo logos. Esse é o Deus que João, o apóstolo, está escrevendo no versículo 1 do capítulo 1 de João, do Evangelho joanino. Então isso é muito forte, muito profundo. Isso traz conexões e nos traz a pensar em muitas possibilidades. Muitas vezes a gente pensa assim: será que Deus pode fazer algo diante do campo da impossibilidade? Deus pode criar algo com o poder da sua palavra. Isso é profundo, Rafa. Isso é algo sobrenatural. Não estou falando do campo natural, estou falando do campo da fé. Sim. Do sobrenatural. Sim. Do sobrenatural. Então a gente entende que Jesus ele participou da criação do mundo, é isso? Exato. O verbo, a palavra, o logos estava no princípio. É isso que João está explicando. João não está falando de genealogia, como Mateus falou. João não está contextualizando como Marcos. João não está contextualizando como Lucas, dirigindo aos gentios. João agora está contextualizando para todos que creem no Filho de Deus. Há uma porta aberta, há um acesso. João vai discorrer isso dentro do Evangelho joanino, que todos aqueles que creem em Jesus
se tornaria ou se tornará o Filho de Deus. Isso é forte, isso é profundo, isso mexe com a nossa alma. Profundidade, né, pastor? Porque se nós formos pensar na criação do mundo, do universo, às vezes, esse dia eu estava pensando em casa, pensando assim, mas Deus, ele estava numa dimensão, numa glória, o seu reino, os anjos, ele tinha tudo, né? Mas por que Deus decidiu criar algo diferente, uma matéria diferente, uma dimensão diferente? Porque foi isso que Deus fez. A criatividade dele foi tão gigante que ele desejou fazer isso, desejou criar, né? E a gente para pra pensar, mas por que Deus ele quis fazer isso? Ele já tinha tudo, ele já tinha... Mas era algo que pudesse revelar a glória dele também, né? Mostrar, né? Ele quis... Nós, homens e mulheres, humanos, terráqueos, fomos criados para glorificar o nome dele. Nós somos feitura, imagem e semelhança para glorificar o nome dele. O Senhor nos fez, Rafa, de uma forma bela, de tudo que o Senhor fez, da fauna, da flora. O homem foi o ápice, foi o topo, foi a coroa da criação. Colocou o homem e fez, olha, vocês foram criados para a minha glória, para a minha adoração. Só pegar um exemplo aqui de criar com matéria e sem matéria. Quando Deus faz o homem, Deus pega do pó, do barro. Deus pega, manuseia com as suas mãos. Deus trabalha, Deus tem o privilégio, o desejo de fazer com as suas próprias mãos. O homem, né, com matéria, com algo que já existia. Mas de todas as coisas que Deus criou, Rafa, uma coisa que me chama a atenção, que mexe com o meu sentimento. Uma das coisas, sabe o que foi? A comunicação. Poder da palavra. Gênesis 1:3. O próprio Deus diz assim: haja luz. Houve luz. O homem Deus pega do pó da terra, manuseia. Mas no versículo 3, Deus olha e diz: haja luz. Isso é tão profundo, tão real, Rafa, que Deus pode trazer existência na vida de quem está assistindo, como na nossa vida, como tem feito muitas vezes em nossas vidas, trazer à existência aquilo que não existe diante das impossibilidades. Esse é o poder de Deus, da palavra de Deus, da comunicação de Deus. Meu Deus. Isso é muito forte. É forte. Isso é muito profundo. O Senhor trazer à existência aquilo que nós não conseguimos enxergar e visualizar. Mas é o poder da comunicação. De muitas coisas que Deus criou a comunicação. Hoje nós estamos aqui no meio de uma comunicação. A palavra está indo para muitos lares, muitas casas. E o Senhor pode estar fazendo milagre hoje. Em muitos lares, em muitas casas. Porque há poder na palavra de Deus. Há poder no verbo, no logos. Em Jesus. Há poder. Glória a Deus. E é tão maravilhoso pensar que esse tudo aqui que a gente está vendo aqui, o lugar onde a gente está, foi criado através da pronúncia Da palavra. Da Ele comunicação. disse e aconteceu. E existe tudo isso aqui que a gente vê hoje, né? Olha só o privilégio que Deus deu para nós, Rafa. A fala. O animal, ele tem um instinto. O animal irracional. Nós, racionais, temos a palavra, a comunicação pela palavra. Isso é grandioso, isso é privilégio para nós. Em podermos expressarmos através da comunicação, da palavra. Glória a Deus por isso. Né? E um outro ponto também muito importante desse versículo, eu caminho para o versículo 2, que ele diz assim: ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O versículo 2, ele diz assim:
Ele estava no princípio com Deus. Olha o versículo 1. No princípio era. O verbo estava. O verbo era. Perceba que o tempo verbal da nossa frase, do nosso contexto, ele está dizendo sobre passado. Sobre passado. Ele está falando no presente, escrevendo no presente e pontuando o passado. Só que eu queria trazer uma realidade para esse texto, para nós entendermos um pouco mais. Quando nós falamos em tempo verbal para Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque nós estamos dentro de uma caixa, de uma bolha, que existe o ontem, o hoje e o amanhã, para nós. Para nós. Nós nascemos, crescemos e voltaremos ao pó. Sim. É fato, é o ciclo humano. Mas para Deus não existe esse tempo, passado, presente ou futuro. Deus é. Deus é. E aí bagunça a nossa cabeça, né? Deus é. Já vira uma... Mas não bagunça, mas já entende uns mistérios de Deus aí, né? Exatamente. Porque no nosso tempo, Rafa, quando nós falamos de um tempo humano, natural, nós estamos dentro do tempo do homem. O que é o tempo do homem? O tempo Cronos. Uhum. O tempo Cronos é o tempo do cronômetro, do relógio, da cronologia, do calendário. Esse é o tempo Cronos. É o tempo da ansiedade. Queremos tudo para ontem. Mas o tempo de Deus aqui não é o tempo Cronos. O tempo de Deus aqui, Rafa, é o tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? É o tempo perfeito. É o tempo pleno. É o tempo que não está dentro do nosso tempo, mas está no tempo de Deus. Está no tempo do Senhor. Está no tempo oportuno. Está no tempo perfeito. Muitas vezes nós queremos uma bênção. Nós pedimos uma bênção na nossa vida. Mas será que nós estamos no tempo do Senhor para receber essa bênção? Será que nós estamos maduros o suficiente para receber essa bênção? Mas no tempo de Deus, no tempo Kairos, no tempo perfeito, o Senhor entregará aquilo segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu desejo. Porque a bênção de Deus em tempo errado nos mata. É verdade. Verdade, hein? A bênção de Deus em tempo que não é o oportuno, não é o tempo exato, você não está maduro para aquilo, ela te mata, te traz confusão. Mas quando você está pronto, está no tempo Kairos, está no tempo de Deus, a bênção de Deus ela enriquece e não acarreta, não traz dores. É verdade. Esse é um ponto importante para nós falarmos sobre tempo nesses versículos aqui, de 1 ao 3. É tão rico, né? Se a gente olha para o universo, o tempo... A gente fala do tempo aqui, onde a gente está na Terra, né? Se a gente anda pelo universo tão vasto que Deus fez, cada lugar, o tempo é diferente, né? Porque aí, só que daí entraria no campo da física, é algo que a gente não vai entrar. Mas o tempo se passa diferente em cada região, né? Dependendo do tamanho do planeta, o tempo é diferente, porque ele mexe com o espaço-tempo. Então, Deus fez algo assim... Gente, Deus é extraordinário demais. Deus é fantástico. A gente não tem dimensão da grandiosidade que é o que Deus fez. Deus é extraordinário, Rafa. Verdade. Deus é perfeito. Deus é real. E uma coisa importante também, quando a gente fala sobre tempo, né? Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, a palavra do Senhor diz: Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu vou dizer algo aqui, Rafa, que é muito forte. O tempo não envelhece Deus. Esse é um entendimento nosso, né?
O tempo não envelhece promessa. Verdade. O tempo nos envelhece, cabelo branco, calvície, pezinho de galinha, né? Filho cresce, Exato. mas o tempo não envelhece Deus. O tempo não envelhece promessa. A promessa estabelecida por Deus, não por homem, está em pé. Está em pé. Porque o tempo não envelhece Deus. O tempo envelhece o homem, no tempo Cronos. Mas o tempo não muda Deus. É verdade. Às vezes a gente quer entender Deus, né, pastor, pela lógica nossa, Pela nossa dinâmica. pela nossa dinâmica, pelo que a gente vive, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente morre, né? A gente tenta se comparar ao nosso mundo, nossa realidade, a Deus. Só que é um mistério, né? É um mistério. É um mistério. É um mistério. Deus, Ele, na sua multiforme graça, Ele nos revela, né? Ou se revela a nós, de uma forma muito particular, né? Cada um entende no seu jeito, no seu formato, nas suas circunstâncias. Deus prepara as circunstâncias para nós entendermos a sua vontade e o seu querer. Porque nós olhamos e visualizamos com base naquilo que nós vivemos. E enxergamos. Só que quando a gente começa a estudar o livro dele, o livro do Senhor, nós começamos a entender os mistérios, algumas coisas, né? Porque tem coisas muito complexas e profundas que nós falamos, mas como? Então tem coisas que não é para nós entendermos, mas para nós crermos. E de forma gradativa o Senhor vai nos revelando nas suas minúcias, na sua particularidade, quem é o Senhor para nós, né? Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Exato. E seguindo aí o texto, né, pastor? O senhor leu do 2, 3. Isso, agora ele vai entrar no versículo 4. Ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em João capítulo 14, no versículo 6, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é vida. E quando Jesus está dentro de nós, quando nós recebemos Jesus dentro de nós, nós começamos a ter a vida de Jesus plena em nós. Porque Jesus é vida. Diz o versículo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando nós recebemos Jesus, nós começamos a se tornar parecido com Jesus. Características de Jesus. É isso que ele está dizendo no versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha João, o apóstolo, escrevendo sobre Jesus. Que profundidade. Sobre o Filho de Deus. Meu Deus. Sobre quem está chegando. Que é simplesmente o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 5 ele diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha só, as trevas não a compreenderam. Mas o versículo 6 ele diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Olha só, o João apóstolo está escrevendo agora de um outro João. O João Batista. O João apóstolo está escrevendo do João Batista. Certo. João Batista vai entrar em cena agora. Fazer o quê? Preparar o caminho. Abrir o caminho para quem? Para o Messias. Não há tempo hábil hoje para nós falarmos sobre esse ponto. Mas se um dia houver essa possibilidade dos 400 anos de silêncio profético, ou chamado de período interbíblico. Algumas Bíblias antigas tinham uma página só, ou algumas Bíblias antigas tinham 4 páginas, significando cada página 100 anos. 100 anos. Quando nós fechamos o livro de Malaquias,
no Antigo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento, houve um período de silêncio profético. Encerrando esse período, nós vamos abrir agora com quem? Com João Batista. João Batista agora, Rafa, é o precursor, o anunciador, para dar abertura ao caminho. Quem que vai entrar em cena agora? Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Sim. No versículo 7, ele expõe algo muito, muito interessante. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E ele diz mais, não era ele a luz, não era João Batista a luz, mas para que testificasse da luz, para ele comprovar, olha, tá vindo alguém aí. E esse homem que está chegando aí, ele é diferente. Sim. Ele é diferenciado. E ele diz no versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Jesus é luz. Jesus é luz. Aonde Jesus está, Rafa, as trevas não suportam. As trevas não conseguem coabitar, porque há uma diferença entre treva e luz. E aonde Jesus chega, o ambiente resplandece. A clareza, a claridade. Vou continuar. Muito bem. No versículo 10 ele diz assim, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. O que ele está dizendo aqui? João Apóstolo está escrevendo, né, sobre um João Batista que é o precursor que está chegando, mas ele está se referindo ao quê? Aos judeus, aos religiosos, que estão agora começando a ouvir coisas, a ouvir uma nova linha de pensamento aqui, porque eles estão enraizados nas leis judaicas. E a Bíblia diz aqui, e os seus não receberam. Aqueles que deveriam recebê-los, eles rejeitaram a luz, rejeitaram o Messias. Mas o versículo 12, ele diz o seguinte, mas a todos, olha que versículo chave esse aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o privilégio, Rafa, que ele não está fechado para judeu, ele não está fechado para gentios, ele está aberto para todo aquele que crê no seu nome, recebem o direito de serem filhos de Deus. Para o judeu, a palavra, a lei no qual foi revelada a eles no Antigo Testamento, a palavra, o Deus Jeová só serviam para eles. Só eles achariam ou achavam-se no direito de receber o privilégio de ser povo separado. Mas João começa a escrever algo tão profundo que ele diz, não é só para judeu, também não é só para gentil. Jesus não fazendo acepção de pessoas. E João está dizendo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Todos que creem, Rafa, no nome de Jesus, recebem o direito, diz a palavra do Senhor, não é eu que estou dizendo, o poder está na palavra, dá o direito de nós sermos filhos de Deus, porque nós cremos no nome, que a Bíblia diz que é o nome acima de todo nome, não há nome além do nome de Jesus. Quem salva é Ele, quem cura é Ele, o poder está nele, e nós temos o privilégio de crer em Jesus e sermos chamados, eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Nesse momento, João, ele abre
Ele abre um portal. Abre um portal pro Ele abre um mundo. portal. Porque o período de 400 anos de silêncio profético, surgem muitas situações nesse período que seria um dia para a gente falar só sobre isso. Esse período de silêncio, período negro, período interbíblico de 400 anos. E abre um portal. E Jesus agora, através de João Batista, vai abrir o caminho. João apóstolo, escrevendo de João Batista, e João Batista é o precursor, e vai falar, olha, ele está chegando aí. O Filho de Deus está chegando aí. A luz que ilumina o mundo, a luz que vai mudar o mundo, está chegando aí. Meu Deus. É coisa muito profunda, Rafa. Profunda. É coisa maravilhosa, é coisa extraordinária. O versículo 13, ele diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então não é coisa humana. Ele está dizendo, não é coisa natural, não é coisa superficial. É um alinhamento do céu com a terra. É algo eterno, é algo profundo, é algo sobrenatural. Que através da palavra de Deus, nós recebemos essa graça, esse tempo, essa plenitude, esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Amém. E o versículo 14 é o versículo de fechamento. Ele diz assim, e o verbo se fez carne. Aqui não é reencarnação. Aqui é encarnação. É Jesus, o Filho de Deus em pele humana, em estado físico real. Ele diz, e o verbo se fez carne. E habitou aonde? Entre nós. Entre nós. Glória a Deus. Seu privilégio. E habitou entre nós. E vimos a sua glória. Olha João, apóstolo, dizendo, e vimos a sua glória. Porque ele diz assim, e vimos a sua glória. João é aquele que andou com Jesus. Viu as manifestações de Jesus. Ele está apresentando Jesus como o Filho de Deus, como aquele que fez milagre, como aquele que fez proezas, como aquele que fez coisas que a olho humano era impossível de acontecer. Mas Jesus está entrando em cena, Rafa, para fazer aquilo que o homem natural não conseguiu fazer. Trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo um acesso que estava impossibilitado. Jesus agora vai abrir o acesso da graça. E hoje nós temos a liberdade de acessar o céu, porque Jesus, o Filho de Deus, abriu esse acesso para nós. Isso é grandioso. Ele diz assim, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é graça? Favor imerecido de Deus. Você não merecia? Eu não merecia? O mundo não merecia. Mas Jesus veio e disse, olha, eu vou fazer o que ninguém tinha condições de resolver. Vou apagar o seu histórico. O que é justificação? É Jesus contabilizar todos os seus pecados, rasgar a sua capivara suja, dizer agora você tem direito porque eu estou justificando vocês por meio da minha graça. Glória a Deus. Isso é ser justificado. É Jesus rasgar a sua capivara suja e dizer agora você tem acesso à graça, você tem acesso ao meu amor, pelo meu sangue que eu verti na cruz do Calvário. Isso é profundo, pastor. Às vezes nós ouvimos sobre a graça, mas a gente não entende a graça e não recebe ela, né? Porque uma coisa é eu ir numa entrevista de emprego, por exemplo, e alguém passar por uma seleção
e eu ser escolhido entre algumas pessoas. E aquele empresário fazer uma escolha ali, escolher um ali entre eles, não é verdade? Porque alguém mereceu. Ah, esse aqui, escolhi esse aqui porque ele mereceu, porque ele estudou, porque ele tem uma oratória melhor, porque ele é mais preparado, eu senti que ele é mais preparado para essa função, então ele mereceu, aquela pessoa mereceu aquilo ali. Porém, essa graça que Jesus nos apresenta, ela não vem só para aquela pessoa que é capacitada, que passou. Ele não faz essa seleção como o homem faz, não é verdade? Como Sim. nós vemos tudo pela aparência, olhamos tudo pela aparência, e essa graça, ela vem de graça. E pastor, eu queria que o senhor falasse assim, para as pessoas que têm dificuldade de entender essa graça e às vezes se sentem culpado e não conseguem receber ela. Assim, pô, a graça de Deus sobre a minha vida, tá, mas ainda a pessoa não se sente merecido disso, né? Quando nós recebemos a graça de Deus, acontece 3 processos em nossas vidas, Rafa. Hum. O primeiro deles, eu já citei aqui, que acontece a justificação. Jesus pega o seu passado, rasga, contabiliza e joga. O seu passado, as suas memórias antigas foram esquecidas por Deus. É a graça. Segundo processo que acontece conosco, com a graça, regeneração. Jesus está reconstruindo as nossas vidas. Eu vou citar o exemplo de Adão lá no Éden. Em estado perfeito, antes do pecado, o acesso livre, o acesso direto entre Deus e Adão, Adão e Deus. Reconstrução, regeneração, novo homem, Meu Deus. novo acesso, você está livre. Satanás não tem mais direito de te acusar, porque você já foi justificado e agora você é regenerado por Cristo. E o terceiro pilar, Rafa, pela graça que acontece conosco, santificação. Agora nós estamos sendo santificados. Santificados. A Bíblia cita, principalmente as cartas paulinas, ela cita, o apóstolo Paulo cita, faz muitas citações. Paulo nunca dizia assim, aos perfeitos. Paulo dizia aos santos. Aos santos. O que é os santos, Rafa? Todos os dias nós estamos dentro do processo de santificação. Ontem foi um dia, hoje eu estou no processo de santificação. Amanhã eu estou no processo de santificação. Santificação. Tratar de Deus diário na nossa conduta, na nossa ética e na nossa moral. Santificação. Tratado de Deus na nossa conduta, na nossa moral e na nossa ética. Santificação. Quando a graça nos encontra, quando nós somos abraçados pela graça, nós recebemos a justificação por Cristo. Nós recebemos a regeneração por Cristo, a reconstrução por Cristo e a santificação. São 3 pilares importantes. Então Satanás não tem mais o poder de acusar, de detectar algo em nós e falar, você não merece, você não é digno. Porque através da graça, Rafa, nós somos alcançados. E agora nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E quando ele estende, ele fala cheio de graça e cheio de verdade. A verdade, em muitos versículos nós vemos essa expressão verdade. E muitas vezes o João, o apóstolo, ele vai fazer essa citação, isso aí é característica do apóstolo, no Evangelho joanino. Em verdade, em verdade. Se você observar, ler o Evangelho, em muitas situações ele vai dizer, em verdade, em verdade. Em verdade, em verdade. Em verdade vos digo. João está dizendo, em verdade eu falo, Jesus está dizendo, em verdade eu falo, mas em verdade eu sou. Eu falo e eu sou.
Eu falo e eu sou. Eu falo e eu sou. Em verdade, eu falo e eu sou. Há duas coisas que acontecem, Rafa, na nossa vida. Uma delas é o poder de Deus. Poder vertical. Poder vem do alto. Autoridade. Quem nós somos na terra diante das pessoas. Poder de Deus. Ok? Autoridade. Quem nós somos diante das pessoas. A verdade que eu carrego. A transparência que eu carrego. O céu libera autoridade e poder. Mas a autoridade está naquilo que você é diante das pessoas na terra. A verdade que você carrega. Aquilo que você fala tem credibilidade? Isso é forte. Então é graça e verdade. Graça em verdade. Em verdade, em verdade, em verdade eu falo, Jesus está dizendo, mas em verdade eu sou. O que eu falo, eu vivo. Eu vivo o que eu falo e eu falo o que eu vivo. Forte. Meu Deus do céu. Precisamos viver na verdade, né? A verdade. A verdade é a verdade, né? Então a verdade, a palavra é verdade, né? Então, isso é muito profundo, muito forte. Mas aqui no o que você citou aqui, nesse mesmo capítulo, pastor, ele fala que ele começa falando que tudo começa para quem o receber, né? Receber. Porque se não receber, não vale nada isso aí para quem não recebe, né? Quando nós recebemos, entendemos de forma racional, Rafa, entendemos que quando nós recebemos e cremos, há um acesso liberado, ao direito liberado, que você não era filho, mas agora você crê e agora você se torna filho. Isso é muito forte, isso é muito profundo, isso é magnífico, isso sai da esfera natural e entra no campo da esfera sobrenatural. Que quando nós recebemos essa graça, essa verdade, esse amor, nós saímos do campo natural e entramos no campo do sobrenatural. Forte. E um dos versículos mais fortes, eu acho, desse capítulo é o 17, né, pastor? 17. Que ele diz assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Exatamente. Por quê? Eles estavam amarrados na lei do Antigo Testamento, no seu passado, nos velhos costumes, nos pensamentos, na religiosidade. E Jesus vai chegar e falar: olha, agora eu cheguei. Agora eu abri um acesso. Né? Os judeus eram fechados para si. Sim. O ortodoxo, aquele tradicional, fechados em sua crença. Mas Jesus vai trazer uma nova realidade, um novo começo, um novo momento, um acesso que se chama graça. Glória a Deus. E para finalizar aqui, ainda ele vai dizer: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto ao Pai. É Ele quem o revelou. Exatamente. Ou seja, foi Deus quem revelou a Jesus. Deus revelou Jesus. Deus coloca Jesus em terra, pisando em chão firme, dizendo: olha, né? Jesus vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. vê o Pai. Né? Exato. Então há esse questionamento. Então Jesus, olha, vai dizer: filho, vai lá, né? Vai lá, cumpre a missão. E isso é muito profundo, Rafa. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos disso. Mas Jesus vai dizer: olha, agora há um acesso aberto. Há um descortinar aí, que se chama graça, que se chama um caminho aberto. Eu queria fazer uma pergunta, pastor. Esse texto aqui do Evangelho segundo João, aqui, segundo João capítulo 1, ele foi escrito aqui antes de Cristo vier ou depois? Depois. Foi depois, né? Aproximadamente, mais ou menos, 60, vou pegar com dados
mas aproximadamente, Rafa, 60 e poucos anos após a morte. após Jesus. 60 e poucos anos, mais ou menos. E João escreveu para quem nesse livro? João escreveu, direciona, que nem assim, ó. Mateus escreve para judeus, Sim. Marcos para romanos, Lucas para gentios, mas João é uma carta universal. Ah, muito bem. João é uma carta universal para todos que creem no Filho de Deus. Por isso essa linguagem, né? Essa amplitude, né? Para que o mundo entenda quem é Jesus de verdade. Exatamente. Muitos, Fechou. que nem muitos países recebem o evangelho escrito por João para evangelismo. Por quê? Porque o evangelho de João, ele é muito simples, muito gostoso, muito evangelístico. Entendi. Ali você vai entender Foi aberto para o mundo, né? Para todos. Entendi. Porque Mateus, mais judeus, né? Lucas, outra direção. Marcos, outra, mas o evangelho de João é para todos. Para ensinar as pessoas aqui, nós estamos falando do Novo Testamento, né? Se nós pegarmos o evangelho de Mateus e Lucas, Lucas, ele vai narrar a mesma história, só que cada um com a sua perspectiva diferente. Com o seu Isso é direcionamento. interessante as pessoas entenderem quando for ler a Bíblia, né, pastor? Exatamente. Quando você abrir lá o Novo Testamento, começa com Mateus. Então, Mateus, Marcos e Lucas é a mesma história, só que cada um contando da sua perspectiva. Marcos e Lucas é considerado os livros sinóticos. Certo. O que é sinóticos? Livros parecidos. Sim. São 3 escritores escrevendo praticamente as mesmas histórias. Alguma particularidade de um e de outro, mas são livros muito parecidos. Exato. Mas João, ele já tem uma singularidade diferente. Ele tem características diferentes. Que legal. Isso é fantástico, né? Então, quem não leu o Evangelho de João inteiro ainda, vai lendo, vai comendo, vai degustando, que é uma delícia. Muito bom. Pastor, eu amei esse estudo que o senhor trouxe aqui, viu? Amém. Amei demais. Olha, dá pra gente continuar aqui uma outra parte, continuar. Eu sempre falo que a Bíblia é muito, se nós formos aqui continuar, nós ficamos 4 horas aqui. A Bíblia é inspirada por Deus, a vida nela. Exato. A vida nela. Exato. Meu Deus, só tem muita vida. E ficamos aqui então, no Evangelho de 2 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 16. E quem sabe na próxima a gente continua aqui, para que as pessoas entendam. Tem coisa muito profunda aí que não vai dar para abrir hoje, mas que eu queria falar um pouco mais com profundeza sobre João Batista, a chegada dele, mas um outro momento, né? Eu gostaria que todos os ouvintes aí e que estão assistindo também o programa ficassem conectados. Sim, não, então a gente vai entrar, esse é o objetivo do... a gente fez de uma forma superficial, mas a gente vai entrar com mais ênfase aí para trazer aquele gostinho de quero mais. Ah, com certeza. Meu objetivo aqui é que você que está em casa se desperte pela palavra, para você só tomar Hoje foi só um melzinho assim gostosinho na boca, né, pastor? E que você se desperte aí pela vontade de ler as escrituras e entender as escrituras, que o crente podcast. Eu tô acostumado a apresentar crente podcast. Eu vou acostumar com o crente a Bíblia. Que o crente a Bíblia seja esse despertamento gostoso aí para você entender e ler as escrituras, né? E ser o seu canal de estudo também da palavra, né? Exatamente. Muito bem. Pastor, eu quero agradecer sua presença aqui, viu? Amém, Rafa. Muito obrigado. Espero que o senhor volte mais vezes para cá, né? Sei que sua vida é corrida lá na tua igreja. Eu queria que o senhor passasse o seu Instagram e o Instagram da sua igreja para as pessoas conhecerem também. O meu Instagram particular é Pedro_Vilauta, né? @Pedro_Vilauta, você pode buscar lá, né? E o da igreja é Lagoinha Montemor. Só buscar Lagoinha Montemor, você já vai buscar lá. Já tem o endereço lá, né? Endereço tudo lá, da igreja, né? A gente não vai falar o endereço aqui agora, sei que vocês vão perguntar, porque vocês estão
e se adaptando lá, né? Isso. Então, quando atualizar, sempre atualiza lá no E Instagram. no Instagram tem um endereço nosso lá, Tá bom. tá bom? E todos são muito bem-vindos lá, serão muito bem recebidos. Amém. Muito obrigado. Pastor, obrigado, viu? Muito obrigado, Rafa, por essa oportunidade. A gente está falando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu digo que nós precisamos ser apaixonados pela Escritura. Precisamos, verdade. Todos os dias fazer o devocional, buscá-la. A fonte da nossa vida está nas Escrituras. Nas Escrituras. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Pessoal, vocês que ficaram até o final aqui, acesse o nosso site, vai estar aparecendo aí na tela o nosso QR Code e os nossos materiais aí, agendas devocionais e cadernos de ministrações. Eu tenho 2 exemplos aqui, ó, que são lindos, né? Você que quer aí adquirir, você que quer se organizar aí, você que prega a palavra ou quer dar de presente, tem lá nas versões masculino e feminino. E acesse o site lá e conheça. E comprando aí, o podcast entrega aí na sua casa, tá bom? Deus abençoe e até o próximo episódio.